Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Diego, da disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. E hoje vou iniciar com vocês o tema Padrões Internacionais de Contabilidade. Nós vamos passar a ver as principais alterações da contabilidade provocadas pelas leis 11.638 de 2007 e pela Lei 11.941 de 2009. Algumas das alterações ocorridas na nossa contabilidade foram a inclusão da DFC, a inclusão da DVA e a exclusão da DOAR, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e a demonstração de origens e aplicações de recursos. Vamos ver também a criação do ativo não circulante, criação do passivo não circulante, extinção do ativo diferido, criação do ativo intangível, extinção da conta lucros acumulados, extinção entre aspas, nós vamos ver por quê, extinção da conta de resultados de exercícios futuros, extinção da reserva de reavaliação, criação do ajuste de avaliação patrimonial, teste de recuperabilidade, criação do ajuste a valor presente, aplicação da lei das SAs às sociedades de grande porte e aplicação das normas do Comitê de Pronunciamento Contábil, os pronunciamentos contábeis. Antes de analisarmos as principais alterações provocadas por essas normas internacionais na nossa contabilidade brasileira, nós vamos passar por um breve histórico para entendermos de onde partimos e onde estamos no momento. Primeiramente, nós vamos começar de 1940. Existia um Decreto-Lei 2627 que tratava da lei das sociedades anônimas. Tratava alguma coisa de contabilidade também já nessa lei. Posteriormente, em 1976, em dezembro, houveram duas alterações. Primeiro foi a Lei 6.385, que criou a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E em dezembro também houve a Lei 6.404, isso tudo em 1976. Essa Lei 6.404 revogou esse decreto-lei que tratava da lei das SAs e passou a ter uma nova normativa para as entidades SAs. Então, essa Lei 6.404 é a lei que está em vigor hoje. Para a nossa contabilidade, é ela que interessa. Ela não trata somente da contabilidade, ela trata de outros dispositivos das leis das sociedades anônimas, das sociedades por ações, mas ela trata da contabilidade também. Então, hoje, o que nós temos de lei em vigor é uma lei federal, é essa Lei 6.404, que trata da lei das sociedades por ações. Posteriormente, em 2005, iniciou-se a convergência das nossas normas brasileiras para as normas internacionais. Então, houve uma resolução do CFC, a Resolução 1055 de 2005, que criou o CPC. O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado justamente para iniciar essa convergência das nossas normas para as normas internacionais. Posteriormente, em 2007, houve a Lei 11.638, de 28 de dezembro. Essa lei alterou vários dispositivos na Lei 6.404. Então, legalmente, iniciou aqui a convergência das nossas normas brasileiras para as normas internacionais, buscando assim que as nossas normas estejam em consonância com todos os países do mundo. E, em 2009, também houve a Lei 11.941, que trouxe alguns dispositivos da legislação tributária, para também essa legislação estar em consonância com a legislação societária, a legislação contábil. E essa lei também alterou alguns dispositivos da 11.638, que alterou a Lei 6.404. Então, o que nós temos em vigor hoje? A Lei 6.404, que trata grande parte da contabilidade é tratada na Lei 6.404 hoje, e ela foi alterada pela 11.638 de 2007 e pela 11.941 de 2009. Porém, a lei em si que trata da contabilidade é a 6.404 com as devidas alterações, que são essa de 2007 e essa de 2009.
Vamos iniciar então vendo alguns dispositivos da Lei 6.404 que foram alterados por essas leis que eu já citei para vocês, de 2007 e de 2009. Então nós vamos começar do artigo 176 da Lei 6.404, que nos diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, com base na escrituração contábil, tá? As seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no patrimônio. Então, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras: balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. O balanço patrimonial, DLPA, DRE, DFC e DVA. Essas são hoje as demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404, com algumas peculiaridades. Vamos ver. Primeiro, em 2007, com a Lei 11.638, foi trazida para a contabilidade brasileira a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, no lugar da demonstração das origens e aplicações de recursos. Então, essa demonstração, a DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos, não existe mais. Melhor dizendo, ela não é mais obrigatória a sua elaboração. Ela pode existir? Pode. A entidade pode elaborar a DOAR ainda? Sem problema nenhum. Ela não foi proibida a elaboração. Ela somente não é mais obrigatória. Então, pela Lei 6.404, a DOAR não existe mais dentro da obrigatoriedade, passando a ser obrigatória a demonstração dos fluxos de caixa. E aí nós vamos ver também que a DFC é obrigatória para as entidades, para as sociedades de companhia aberta e para as sociedades de companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço igual ou superior a 2 milhões. Então, essa aqui é uma alteração trazida pela convergência, pelo início da convergência das nossas normas para as normas internacionais. Outro dispositivo trazido pela Lei 11.638 de 2007 foi a DVA, demonstração do valor adicionado. Porém, essa obrigatória somente para as companhias abertas. Obrigatória para as companhias abertas. Se as outras quiserem elaborar, problema nenhum. Porém, é obrigatória somente às companhias abertas. E lá o parágrafo 4º do artigo 176 diz o seguinte: as demonstrações serão completadas por notas explicativas, para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então, essas demonstrações aqui, obrigatoriamente, são complementadas por notas explicativas. E o artigo 186, parágrafo 2º, diz o seguinte: poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia ADLPA. Então, o artigo 186, parágrafo 2º, diz o seguinte: a ADLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, poderá ser incluída na DMPL, se a DMPL for elaborada e publicada pela companhia. Então, pela Lei 6.404, as companhias não são obrigadas a elaborar e publicar DMPL, são obrigadas a elaborar e publicar DLPA. Porém, se a entidade decidir elaborar e publicar DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela pode incluir a DLPA e assim não precisa ter essas duas demonstrações. Pode ocorrer da DLPA estar dentro da DMPL, se elaborada e publicada pela entidade. Esses são, então, os dispositivos aqui trazidos pela Lei 6.404, com essas duas alterações aqui que nós vimos trazidas em 2007. Como ficam, então, as demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404? Nós temos o balanço patrimonial, temos a DRE, demonstração do resultado do exercício, temos a DLPA, é obrigatória pela Lei 6.404, porém, se a entidade decidir elaborar e publicar a DMPL, a DLPA pode estar incluída na DMPL. Outra demonstração obrigatória trazida em 2007,
pelo início da convergência das normas internacionais trazidas para o Brasil, a DFC também, que é a novidade, que entrou no lugar da DOAR, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, DFC obrigatório para a companhia aberta e para a companhia fechada de patrimônio líquido na data do balanço patrimonial maior ou igual a 2 milhões. Outra demonstração obrigatória, trazida pela Lei 6.404, que foi alterada em 2007, é a DVA, Demonstração dos Valores Adicionados, obrigatória para a companhia aberta. E essas demonstrações devem ser complementadas com as notas explicativas. Isso é o que traz a Lei 6.404, hoje atualizada. Além dessas obrigações que nós vimos pela legislação societária, nós temos também demonstrações obrigatórias pelos CPCs. Nós já vamos ver o que são esses CPCs. Por quê? A Lei 6.404, no seu artigo 176, diz o seguinte, que as demonstrações financeiras das companhias abertas, de que tratam a Lei 6.404 que nós estamos vendo, elas observarão as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. É a CVM que regulamenta as companhias abertas. E a CVM deve elaborar as suas normas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. E quem edita esses padrões internacionais de contabilidade? O CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábil, criado lá pelo CFC em 2005. Então, a legislação fala de algumas demonstrações, mas ao mesmo tempo dá poder, digamos assim, a esse comitê que emite essas normas internacionais. Então, esse comitê de pronunciamento também emitiu suas normas referentes às demonstrações obrigatórias. E nós vamos ver também que existem algumas diferenças e nós vamos explicar. Por que o Comitê de Pronunciamento Contábil também editou normas referentes às demonstrações obrigatórias? Porque lá em 2007 a Lei 11.638 já também trouxe o seguinte: no seu artigo 5º, ele alterou a lei que regulamenta a CVM, a Lei 6.385 de 76, dizendo o seguinte, que a CVM, o Banco do Brasil e demais órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de auditoria, podendo, no exercício das suas atribuições regulamentares, adotar no todo ou em parte os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas por esse comitê. Esse comitê é o CPC. Então, como que funciona? A CVM, o Banco Central do Brasil, órgãos reguladores, o próprio CFC, que faz parte do Comitê de Pronunciamento, que tem vários órgãos lá dentro que participam desse comitê, ele também adota esses pronunciamentos, no todo ou em parte. E ele precisa ratificar, ele precisa confirmar com esses pronunciamentos, emitindo uma norma própria, através de uma resolução. Então, o CPC, os pronunciamentos do CPC, desse comitê, estão de acordo com as normas internacionais. O CPC busca uma norma internacional, como exemplo aqui a IAS 1, que trata das demonstrações. Ele estuda essa norma e emite um pronunciamento. Esse pronunciamento está de acordo com a norma internacional. Através desse pronunciamento, por exemplo, é que o CFC, que também faz parte desse comitê, emite a sua própria norma, adotando no todo ou em parte. Quase sempre é a mesma norma. Se nós olharmos o CPC 26 e a NBC TG 26, não muda praticamente nada. Muda um termo ou outro relacionado ao próprio conselho. Mas a essência da norma praticamente não muda. Então, o que significa? Que o órgão adotou no todo o pronunciamento do CPC. E o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, emite as suas normas brasileiras de contabilidade de acordo com as normas internacionais, em cima do CPC, que é em cima das normas internacionais. O que isso tem a ver com o que nós estamos vendo das demonstrações da Lei 6.404, que é uma lei das sociedades por ações? O seguinte,
que o CPC convergiu uma norma internacional através desse pronunciamento e o CFC emitiu a sua resolução, transformando esse pronunciamento em uma norma contábil brasileira, sendo obrigatória a sua utilização pelos profissionais de contabilidade. Então, essa norma diz o seguinte, que o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, notas explicativas. Notem que o conjunto completo de demonstrações contábeis aqui, pela norma internacional, inclui notas explicativas. E demonstração do valor adicionado do período, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador. Nós vimos que a DVA é exigida legalmente para as empresas de capital aberto, então está de acordo aqui com o CPC. Fica da seguinte maneira o balanço patrimonial, ADRE, ADRA, DMPL, DFC, notas explicativas e DVA, se exigido por algum órgão regulador ou legalmente. Essas são as demonstrações obrigatórias pela norma brasileira de contabilidade, NBCTG 26, que está de acordo com o pronunciamento 26 do CPC, que está de acordo com a norma internacional. Então, as demonstrações contábeis reconhecidas internacionalmente são essas daqui. E nós vamos ver que há alguma diferença pela legislação brasileira. Também nós temos no Conselho Federal uma norma brasileira de contabilidade, a NBCTG, que dá um tratamento diferenciado para a contabilidade das pequenas empresas e médias empresas, que é a NBCTG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas. É um tratamento um pouco diferenciado a respeito da última norma que nós vimos, que é mais abrangente, porque aqui é para pequenas e médias empresas. Diz o seguinte, que o conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir todas as seguintes demonstrações: balanço patrimonial, demonstração do resultado, a DRA, que pode ser apresentada dentro da DMPL, a própria DMPL, a DFC e as notas explicativas. É um pouquinho mais simplificado aqui, a única diferença é que não está obrigando a elaboração da DVA. Para as pequenas e médias empresas, a DVA, então, nesse caso, não é obrigatória. Já a ITG 1000, que também é uma norma de contabilidade brasileira, traz um modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, que diz o seguinte, que a entidade deve elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas ao final de cada exercício social. Então, esse modelo simplificado diz o seguinte, que para microempresa e pequena empresa e empresa de pequeno porte, está obrigado à elaboração do balanço patrimonial, da DRE e das notas explicativas. Essas outras aqui, por esse modelo simplificado, não é obrigatório. Então, eu trouxe um resuminho sobre as demonstrações contábeis a partir da convergência das normas brasileiras para as normas internacionais, em 2007. O quadro das sociedades por ações mais grande porte. A sociedade de grande porte também é uma inovação da 11638 de 2007, que diz que aquela lei, a 6.404, que trata das sociedades por ações, também é aplicável à sociedade de grande porte. A sociedade de grande porte é aquela sociedade que no exercício social anterior teve um ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta superior a 300 milhões. Essas também estão no mesmo sentido, no mesmo caminho das sociedades anônimas, as de grande porte. Também é uma inovação de 2007, da convergência das normas brasileiras para as normas internacionais. Então, esse breve resuminho aqui que eu trouxe do que nós vimos das demonstrações que abrangem o modelo internacional trazido para a nossa realidade.
O balanço patrimonial para as sociedades por ações e grande porte obrigatória. A DRE obrigatória. A DLPA nós vimos que pode ser substituída pela DMPL. Na verdade, ela é substituída pela DMPL porque a norma de contabilidade diz que a DMPL é obrigatória e não cita a DLPA. Então, seguimos a norma de contabilidade que está de acordo com os padrões internacionais. A DFC é obrigatória para as companhias abertas e para as fechadas de PL igual ou maior que 2 milhões. A DVA obrigatória, a DMPL obrigatória, a DRA obrigatória e notas explicativas obrigatórias. Essa é a NBC TG 26 que nós vimos, que está de acordo com os padrões internacionais também. O balanço patrimonial obrigatório, DRE obrigatório, DLPA da mesma forma substituída. A norma nem cita DLPA, somente a DMPL, que é obrigatória. DFC obrigatória, DVA obrigatória se algum órgão regulador assim o requerer ou a legislação. Então, no caso das sociedades por ações e de grande porte, a legislação diz que é obrigatória. Então, nesse caso, ficamos com a lei 6.404. A norma diz que a DMPL é obrigatória, também obrigatória aqui. DRA obrigatória e notas explicativas obrigatórias. Um modelinho simplificado para pequenas e médias empresas, também de acordo com as normas internacionais. Balanço patrimonial, DRE, DFC, DMPL, DRA e notas explicativas obrigatórias, ficando TVA facultativa e a DLPA também nem citada, sendo substituída pela DMPL. E um modelinho mais simplificado ainda, para MEs e empresas de pequeno porte, que é a ITG 1000, diz que somente o balanço patrimonial, DRE e notas explicativas são obrigatórias. As demais são todas facultativas para esse modelinho aqui de empresas, microempresa e empresa de pequeno porte. Tudo isso aqui tem que dar uma olhadinha na norma para ver se enquadra, se a entidade se enquadra, ela está então obrigatória ou facultativa a realização dessas demonstrações. Vamos fazer um exercício para fixação agora. A questão diz o seguinte: em relação às demonstrações contábeis, considere as seguintes afirmativas. A demonstração de origens e aplicação de recursos do ar deixou de ser obrigatória com o advento da Lei 11.638 de 2007. Ok, essa afirmativa está correta. No lugar da do ar entrou a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. Então vamos anotar. Essa está correta. A 2. A demonstração das mutações do patrimônio líquido DMPL, de acordo com a Lei 6.404, é de apresentação obrigatória para todas as sociedades por ações. Essa afirmativa não está correta. A DMPL é obrigatória sim, porém não é de acordo com a Lei 6.404, é de acordo com a NBC-TG 26, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. A Lei 6.404 tornou a DMPL facultativa, sendo obrigatória a DLPA, porém, se a DMPL for elaborada, a DLPA pode constar dentro da DMPL. Mas não é a Lei 6.404 que torna a DMPL obrigatória, é uma norma brasileira de contabilidade. Então, essa está errada. A 3. As ME e EPPs são obrigadas a elaborar e apresentar todas as demonstrações contábeis? Não. Nós vimos que são só balanço patrimonial, DRE e notas explicativas para as MEs e EPPs. Então, a 3 também está errada. A 4. O balanço patrimonial e a DRE são de elaboração obrigatórias para todas as entidades, exceto para os MEI. Ok. Aqui nós já vimos sobre MEI, microempreendedor individual, que os MEIs não estão obrigados a escriturarem, aquela escrituração contábil que nós já estudamos. Então, se não está obrigada a escriturar, a escrituração contábil é um fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, também não está obrigada a
elaborar as demonstrações contábeis. Então, o balanço patrimonial e a DRE são de elaboração obrigatórios para todas as entidades. Sim, aquele quadro que nós vimos, exceto para os MEI. MEI, como nós já vimos, não são obrigados a elaborar as demonstrações contábeis. E a DFC, a 5. A DFC não é de elaboração obrigatória para as companhias de capital aberto. Aqui está errado. A DFC é de elaboração obrigatória para as companhias de capital aberto e para as companhias de capital fechado, sociedades por ações, de patrimônio líquido igual ou superior a 2 milhões. Então, essa também está errada. Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos ver agora mais uma alteração trazida pelas normas internacionais para as nossas normas aqui do Brasil. A Lei 6.404, então, diz o seguinte no seu artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados, nos seguintes grupos. Então, prestem atenção nos grupos do ativo. São ativo circulante e ativo não circulante. Trazido pela Lei 11.941 de 2009. Os grupos do ativo, ativo circulante e ativo não circulante. Como ficou então? No ativo, nós temos a seguinte estrutura. Num sentido amplo, o ativo é tudo que está aqui dentro, então nós temos um grupo dentro do ativo, o grupo ativo circulante e um grupo ativo não circulante. Dentro do grupo ativo não circulante, olha o que diz o inciso 2 do parágrafo 1º. Ele é composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, nós podemos aqui até denominar de subgrupos. Temos esses subgrupos dentro do grupo ativo não circulante. Mas quando nós ouvirmos, quando nós estudarmos, quando nós olharmos algum lugar que estiver denominando grupos do ativo, nós temos que ter em mente que os grupos do ativo são, pela Lei 6.404, o ativo circulante e o ativo não circulante, nada mais. Dentro dos grupos, aí sim que nós temos as contas, os elementos, inclusive em ordem decrescente de grau de liquidez. Aquilo que primeiro se transforma em dinheiro, digamos assim, de uma maneira bem simples, que se transforma em dinheiro mais rapidamente é o que vai constar primeiro no nosso balanço. Por exemplo, disponíveis, o caixa sempre está aqui em cima. O estoque vem a seguir e assim sucessivamente. Também no ativo não circulante, o realizável a longo prazo se transforma em dinheiro primeiro que os investimentos, depois vem o imobilizado, depois o intangível por último. Essa então é a estrutura do ativo que nós temos hoje. Como era antes? Antes era da seguinte maneira. Eram divididos em grupos. O ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo era um grupo do ativo e o ativo permanente também era um grupo do ativo. Percebam que o ativo permanente desapareceu, o ativo realizável foi para dentro do grupo do ativo não circulante, hoje ele é um subgrupo do ativo não circulante, investimentos, imobilizado e o diferido foi eliminado pela nova norma contábil. Então, o ativo diferido hoje não existe mais, não é mais possível receber lançamentos dentro do ativo diferido. Hoje nós temos o intangível que veio no lugar do ativo diferido. Então, nós tínhamos essa estrutura num sentido amplo de ativo. Os grupos eram circulante, realizável a longo prazo e permanente. Hoje nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante somente, esses dois grupos dentro do ativo. Aqui, como subgrupos, o realizável a longo prazo, que era um grupo, investimentos, imobilizado e o intangível, que também é uma novidade aí das normas internacionais. Da mesma forma, o passivo sofreu alteração. No artigo 178, parágrafo 2º, diz o seguinte: no passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. Aqui é importante também. Veja bem que os grupos do passivo, vamos ver, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido.
Então, quando nós falarmos de ativo e passivo, nós temos dentro do passivo, dentro do ativo nós já vimos lá o ativo de forma ampla. Agora, o passivo em sentido amplo, nós temos um grupo passivo circulante, outro grupo passivo não circulante e um terceiro grupo que é o patrimônio líquido. Então, o PL, quando nós nos referimos ao patrimônio líquido, ele está dentro do passivo. Dentro do patrimônio líquido, nós temos as contas, porque ele é dividido aqui no inciso 3. Capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, novidade, reservas de lucros, ações em tesouraria, novidade, prejuízos acumulados, novidade. Por que é novidade? Nós já vamos ver. E aqui, só para complementar a estrutura do passivo, aqui nós temos passivo circulante e não circulante, capital de terceiros, é aquele capital injetado na empresa por terceiros, e aqui em azul nós temos o capital próprio, que é aquele capital injetado pelos sócios. Então, capital próprio, capital de terceiro. Tudo isso que está dentro aqui do passivo é considerado um passivo em sentido amplo, como era antes. Nós tínhamos outros grupos no passivo, antes de iniciar essa convergência das normas brasileiras para as normas internacionais. E por que tudo isso? Porque o investidor, ele quer chegar no país, ele quer chegar onde está já convergida a contabilidade e conseguir olhar um balanço de maneira idêntica a outros países. Então, se ele vai investir lá na China, se ele vai investir na Europa, se ele vai investir na África, ele quer comparar essas demonstrações brasileiras, por exemplo, com essas outras demonstrações para poder identificar onde será o melhor local para ele investir o seu capital. Por isso, essa é a grande essência da convergência das normas brasileiras para as internacionais. Fazendo isso, nós temos uma universalidade de balanços, digamos assim. O balanço que eu olho aqui, o balanço patrimonial, tem o mesmo sentido de um balanço patrimonial de outro país que aderiu a essas normas internacionais. Então, como que era antes? O nosso passivo tinha os seguintes grupos: passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros e patrimônio líquido. A novidade aqui foi: passivo exigível a longo prazo não existe mais, agora é passivo não circulante. Resultados de exercícios futuros não existe mais, foi extinto lá em 2007 e em 2009 pelas leis que alteraram a 6.404, e esse grupo não existe mais. Hoje ele é uma conta dentro do passivo não circulante denominada de resultado diferido. Receita diferida, melhor dizendo, dentro do passivo não circulante. Mas esse grupo não existe mais, esse também não. Hoje a nossa forma é essa aqui. E dentro do PL nós tínhamos capital social, reserva de capital, reservas de reavaliação, que também é uma novidade, foi extinta pela convergência das normas. Não existe mais a reserva de reavaliação. Quando eu reavaliava um bem, que por sinal só se reavaliava para cima, esse bem só valia mais na reavaliação, essa diferença era jogada aqui dentro do patrimônio líquido. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos ajuste de avaliação patrimonial. Hoje pode ser avaliado tanto para cima quanto para baixo. Por isso aqui o mais e o menos. Então eu posso ter um saldo devedor ou um saldo credor nessa conta. Essa daqui era somente saldo credor. Nós tínhamos também reservas de lucros, permanece. Se formos abrir as reservas de lucros e reservas de capital, também teve alterações, mas não é nesse momento que nós vamos ver. Ações em tesouraria nós não tínhamos, e lucros ou prejuízos acumulados, não existe mais essa conta. Melhor, essa conta pode existir, ela só não pode figurar mais no balanço, porque como eu disse, na convergência, um investidor chega no Brasil, ele olha uma demonstração contábil, ele olha a demonstração contábil de outro país, ele não vai mais olhar, não vai mais ter essa conta, lucros ou prejuízos acumulados. Eu não posso mais ter um lucro retido, eu preciso sim ter uma reserva de lucros. Então existem diversas reservas de lucros dentro dessa subdivisão do patrimônio líquido. O lucro do exercício ele deve ser destinado para alguma conta aqui dentro. Ele não pode mais ter saldo.
Estão vendo aqui? Aqui tem o saldo o positivo e o negativo. Hoje, como é? A conta somente tem saldo negativo, é uma conta de natureza credora dentro do patrimônio líquido, ela diminui o patrimônio líquido. Assim como ações em tesouraria é uma conta que diminui, e ajuste de avaliação patrimonial pode diminuir ou não o patrimônio líquido. Mas prestem atenção que a conta lucros ou prejuízos acumulados não é mais permitida no balanço. Ela pode ser usada para fins transitórios, para eu encerrar o exercício, jogar nessa conta e depois distribuir. Posso utilizar a conta normalmente. E isso também para as sociedades por ações. Okay? As outras sociedades, os outros tipos societários não tem problema figurar no balanço lucros ou prejuízos acumulados. Mas para fins da Lei 6.404, para efeito das sociedades por ações e de grande porte, lucros ou prejuízos não figuram mais no balanço patrimonial, somente os prejuízos. Os lucros devem ser distribuídos dentro dessas contas de reservas de lucros. Essas são as alterações e fica dessa maneira hoje o ativo com o grupo ativo circulante, o grupo ativo não circulante, o ativo não circulante com subgrupos realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Dentro do passivo nós temos o grupo passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, essas novas contas, algumas já existiam, outras não. Capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Lucros ou prejuízos acumulados não podem mais figurar no balanço de sociedades por ações e de grande porte. As outras sociedades não têm nenhuma restrição, mas para fim dessa lei 6.404 e desse tipo de sociedade, sim, não pode mais ter a conta lucros ou prejuízos acumulados. Agradeço então a atenção de vocês, espero que aproveitem essa aula. Qualquer dúvida, o professor está à disposição, é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima aula.